foi sua mão. Foi a mão do Senhor. É a mão do Senhor que nos conduz todos os dias. É as mãos do Senhor que cuida. É as mãos do Senhor que te protege. E com essas mãos que acolhe, mas também mãos que também até disciplina, nos dá um puxão de orelha. Essas mãos, elas podem também nos curar. Essas mãos são capazes de dar destino para a minha vida. Mas para isso é necessário que eu permita que as mãos desse Pai venham me conduzir. E tudo que Deus quer é nos conduzir para que eu e você venhamos ter uma vida boa, uma vida excelente, uma vida extraordinária. E a palavra do Senhor lá em Lucas 13, a partir do versículo 10 ao 17, eu quero refletir nessa palavra com você. E gostaria que você abrisse o seu coração para que Deus falasse com você. Que você durante essa palavra fala: Deus, fala comigo. Deus, eu preciso de uma cura do Senhor. Quem é que não precisa de uma cura, de um toque especial do Senhor em alguma área da sua vida? A cura nos relacionamentos, a cura na saúde, a cura no casamento, a cura física, a cura emocional e até a cura espiritual. Então eu quero embasar a minha conversa com você nesta noite, a minha palavra, com o título Mãos que Curam. E está lá em Lucas 13, 10 ao 17. A partir do versículo 10 vai nos dizer o seguinte. E eu gostaria que você acompanhasse aí comigo. Não permita que nada roube a sua atenção, tá bom? Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente. Havia 18 anos. Ela andava encurvada. Diz assim, andava encurvada. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga então disse ao povo: há 6 dias em que vocês devem trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e leva dali para dar-lhe água? Então, esta mulher, diga assim, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isto, todos os seus oponentes ficaram envergonhados. Mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Queridos, Deus é um Deus de maravilha, que faz maravilha. E lendo este capítulo, nós podemos perceber que Jesus, ele estava na sinagoga. Ele estava em um templo. Quer encontrar Jesus com intensidade? Vamos também para o templo. Jesus estava lá no templo. E esta mulher encurvada, ela caminha
até o templo. Ela tinha algumas dores. Dores no seu físico, dores emocionais. E Jesus ali na sinagoga, eu imagino aquela cena. Jesus à frente, Jesus conversando, Jesus falando. E ele passa o olho na plateia. E ele enxerga. O versículo 16 fala, e todo o capítulo vai nos dizer, que Jesus, ele enxerga aquela mulher. E ele não só enxerga, mas ele chama. Ah, querido, é tão bom quando a gente é enxergado. Então Jesus naquela sinagoga, ele enxerga a mulher, ele chama a mulher. Para por ali? Não. Ele cura também aquela mulher. Pastora, mas essa mulher encurvada, ou alguns dizem corcunda, ou algum outro nome científico, qual era a condição dela? Querido, se você ver nesse capítulo aqui, você pode perceber que a condição dessa mulher é que ela já estava nesta posição desconfortável há 18 anos. 18 anos não são 18 dias, não são 18 meses. Só quem já passou pela experiência de andar um pouco emborcada, sabe a dor e o desconforto que é no seu dia a dia para se desenvolver tudo que vai fazer. É muito desconfortável essa posição. Então Jesus, ele vê essa mulher dentro da sinagoga. Queridos, ela não estava lá de fora. Ela não estava de fora do templo. Ela estava dentro, porém doente, enferma. Enquanto eu estava estudando esse capítulo, eu pensei, Deus, quantas pessoas caminham para a sinagoga, caminham para o templo, mas podem estar em condição de doentes, de doenças, ou de aflições, tanto no físico, quanto também aflições na alma. Esta mulher, ela ia ao templo constantemente em busca de alguma coisa, em busca de uma transformação. O que eu acho interessante é que ela não desistiu, porque com certeza quando ela andava pelas ruas, as pessoas admiravam e olhavam aquela cena, porque chama a atenção. Mesmo assim, ela venceu a indiferença. Mesmo assim, ela venceu a vergonha, que seriam algumas barreiras. E ela foi ao templo. E Jesus, ele viu ela. E ele, quando ele viu que ele chamou ela, e depois ele a curou. Jesus, ele viu a causa do problema. Querido, muitas das vezes nós vemos o problema na nossa vida, ou o problema na vida do outro. Mas Jesus, ele vai muito mais profundo. Diga assim, Jesus, ele vai muito mais profundo na minha vida. Porque ele vê a causa. A causa que fez com que eu ou você estivesse em uma posição desconfortável. E Jesus vê a causa e ele diz, esta mulher, uma filha de Abraão. Querido, ele vai na identidade dela. Jesus começa a curar ela na sua identidade. Não era uma aleijada. Não era, Jesus não chama ela de uma deficiente. Essa deficiente, não. Jesus fala, esta mulher. O processo de cura das mãos que cura começou tocando na sua identidade. E Jesus fala, esta mulher, uma filha de Abraão, ou seja, uma mulher que tinha promessa. Querido, eu e você,
Nós só estamos vivos ainda porque tem promessa. Tem promessa para nós. Uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa. É Jesus que fala a condição daquela mulher. Ele vê ela, ele chama e ele fala da condição dela. A situação que ela estava. E ele diz: é Satanás que mantinha ela presa por 18 anos. E como não poderia, no dia de sábado, ser libertada daquela prisão? Como não libertar aquela mulher? Se ela estava no lugar certo, buscando mudança, transformação para a sua vida. E aí eu digo para mim e para você, o que eu e você, nós podemos aprender sobre as mãos de Jesus, as mãos que curam? O que nós podemos aprender? Eu pude aprender, estudando esse capítulo, que as mãos de Jesus, Ele não só curou o corpo. As mãos de Jesus, Ele cura também a alma. As mãos de Jesus, Ele cura também o espírito. E aí Jesus, Ele então Ele tocou na mulher. Ele tocou nessa mulher nos 3 níveis. Ele tocou nessa mulher no corpo. Ele tocou nessa mulher encurvada, no seu espírito. E Ele tocou nessa mulher encurvada também na sua alma. Por que na sua alma, pastora? Porque ela tinha vontades. Ela tinha pensamentos. Ela tinha sentimentos. E uma mulher de 18 anos lutando assim, com certeza a sua alma, ela estava adoecida. E aí Jesus tocou na mulher. Ele tocou no corpo. Quando Jesus chama ela, chama. E Ele toca nela. E diz para ela: mulher, você está sarada. Mulher, filha de Abraão. Mulher, você que tem promessa, você está curada. Quando Ele diz isso, Ele toca no seu corpo. E quando Ele toca no seu corpo, automaticamente aquele corpo que estava desconjuntado, desajustado, aquele corpo se endireita. A mulher recebe a cura no físico. Você pode aplaudir ao Senhor? Queridos, quantos de nós estamos precisando receber a cura? A cura no físico, a cura no corpo. E se nós clamarmos por Ele, se nós perseverarmos na presença dEle, temos a oportunidade, como esta filha de Abraão teve, de ser tocada no seu corpo e ser então curada. Ele tocou a mulher também no espírito. Por que, pastor, Ele tocou essa mulher no espírito? Porque a palavra me diz que Jesus, quando olhou para ela, Ele viu a causa. A causa dela estar andando assim não era simplesmente de ordem física. Existia um peso, uma doença espiritual que estava sobre ela, ao ponto de deixá-la encurvada, impossibilitada de ter conquistas. Querido, quantas das vezes o mundo opressor, as forças malignas, quer te parar, quer me parar com opressões. Não é possessão, mas opressão. Esta mulher estava dentro do templo, na sinagoga. Ela não estava possessa, ela estava opressa. Ela estava em opressão, porque o inimigo foi emborcando ela. E esse emborcar foi um processo. Foi um processo de 18 anos, não tendo melhora no seu quadro, mas 18 anos tendo pioras
no seu quadro. Eu acredito que essa mulher, na época, ela caçou todos os meios possíveis para que a doença, para que o seu corpo se ajustasse. Mas a doença que estava instalada no seu corpo não era apenas uma doença física. Ela precisava de um toque, de uma ordem de Deus para ela ser curada no físico. Mas precisava detectar a doença que estava no seu espírito. E Jesus olha. E Jesus, quando ele olha para mim e para você, é como um olhar de raio-x. Ele vê o que você pensa. Ele sabe o que passa no seu coração. E Jesus olha para ela e vê ali o estado dela, que ela estava opressa. E ele então toca ali no seu espírito. E quando ele toca, o espírito daquela mulher é liberto. Porque Jesus tira dela todo o fardo de enfermidade, todo o pensamento de insignificância, todo o pensamento de impotência. Eu não valo para nada, eu não consigo nada. Jesus, ele entra e muda a história desta mulher. Pastora, como assim? A senhora sabe que Jesus mudou a história dessa mulher. Porque essa mulher, ela começa a adorar a Deus em profundidade. Queridos, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não consegue viver. Essa mulher, ela estava no templo e ainda não tinha conseguido pisar no Santo dos Santos. E quando ela chega no templo, que o olhar dela encontra-se com o olhar de Jesus. Jesus tira ela lá do meio da multidão e chama para a frente. E interessante que ela tem coragem, ela tem atitude. Ela poderia pensar assim: não, eu vou passar por esse corredor aqui, todo mundo vai ver a minha deficiência, todo mundo vai ficar olhando para mim. Mas ela não importou com as vozes, com as críticas, mas ela focou o seu olhar no olhar de Jesus. Às vezes nós nos perdemos na nossa caminhada porque nós focamos no olhar e nas críticas de outras pessoas. Enquanto Jesus diz para mim e para você: ei, foca em mim. Porque aquilo que está adoecido em você, as minhas mãos podem te curar. As minhas mãos podem te levantar. Então Jesus, ele estava ali na sinagoga ensinando e notou aquela mulher no meio da multidão. E ele chamou ela na frente, porque Jesus queria ouvir aquela mulher. Jesus queria ver como ela estava. Jesus queria estar com ela. Jesus não queria só contemplar ela. Existe uma diferença de contemplar, de Jesus te ver indo para o trabalho, voltando para o trabalho, vendo a sua rotina. Jesus, ele não quer só te contemplar. Jesus, ele quer estar comigo e com você. E ele então chama aquela mulher para frente, porque era a oportunidade dele olhar no fundo dos olhos dela. Os olhos é a janela da alma, reflete as nossas dores. Era a oportunidade de Jesus vir e colocar as mãos sobre ela e liberar uma palavra que tocava no seu espírito e na sua alma. E aonde a voz de Jesus entra, a voz dele entra como trovão. A voz de Jesus entra curando. Mas essa mulher tinha que ter coragem, tinha que ter atitude. E eu admiro porque ela teve coragem e atitude. E eu digo hoje para mim e para você: Jesus, ele quer tocar você também. Ele não só queria tocar algumas pessoas no passado, mas ele quer tocar hoje. As mãos dele quer tocar você também. Jesus quer tocar aquilo que quer te envergar. Jesus quer tirar todo o peso
de cima das nossas costas, de todas as deficiências. Jesus, ele se preocupa com a nossa saúde física, a nossa saúde emocional e a nossa saúde espiritual. Os 3 níveis. Quando Jesus olhou para aquela mulher, ele não olhou simplesmente o defeito das costas. Tanto que ele não fala ela de deficiente, mas ele fala de mulher, filha de Abraão. Porque Jesus já via ela em perfeito estado, sã e curada. Jesus se preocupou com ela fisicamente, emocionalmente. 3 motivos, queridos, que Jesus, ele se preocupa conosco. Ele se preocupa com a nossa saúde física e espiritual. 3 motivos que Jesus se preocupa conosco. Jesus, o primeiro motivo que ele se preocupa conosco é com o nosso físico, com o nosso corpo. Por quê, querido? Como eu me sinto, como o meu corpo está, vai influenciar no meu emocional e no meu espiritual. Diga amém. O meu corpo, o estado do meu corpo, como eu me sinto, se eu me sentir gorda, vai influenciar ou não vai no meu estado emocional? Vai? Se eu me sentir gorda? Se eu não gostar de mim, da minha aparência, vai influenciar o meu estado emocional. E pode influenciar o meu estado também espiritual. Um exemplo, o cego, uma pessoa que não enxerga. A cura dos seus olhos vai influenciar a sua vida, sim ou não? Vai influenciar a sua vida física, vai influenciar a sua vida emocional e vai influenciar a sua vida espiritual. Uma pessoa que é curada da sua cegueira, ela vai ter também transformações nos 3 níveis. A cura que você recebe também, você pode ter transformações nos 3 níveis: no físico, na alma e no espírito. O segundo motivo que Jesus está preocupado com o meu corpo, e tem gente que fala assim, Jesus está preocupado com o corpo. Não, querido, Jesus está sim preocupado com o seu corpo, com o que você faz do seu corpo. Como assim, pastora? Por quê? Se Jesus não tivesse preocupado com o estado do meu corpo, como eu me sinto, não afetaria em nada. Mas como eu me sinto me afeta. E o meu corpo é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3, versículo 16 e 17, vai nos aconselhar o seguinte: vocês não sabem que são santuários de Deus? Santuários de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vocês? Vocês não sabem? Vocês não têm consciência de que o corpo seu é templo, é santuário, é a habitação do Espírito Santo de Deus? Se alguém destrói ou faz alguma coisa ruim com este corpo, que é santuário do Espírito Santo de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário é de Deus. Pois o santuário de Deus, que são vocês, que é eu, é sagrado. Então o meu corpo, o seu corpo, é templo do Espírito Santo, é um templo sagrado. Então Deus, ele preocupa com o meu corpo, a forma que eu me sinto, a forma que eu me vejo, como que eu penso. Deus, ele se preocupa com o que eu faço do meu corpo. Se eu guardo o meu corpo, se eu exponho o meu corpo, como eu administro o meu corpo. Deus, ele se preocupa com essa casinha que é o santuário dele. Deus, ele se preocupa também se eu estou tendo uma vida saudável, se eu estou cuidando desse corpo, da minha saúde.
Porque se eu e você nós estivermos cuidando da nossa saúde, nós vamos cumprir um propósito aqui na terra. Porque muitos, por não cuidar do seu corpo, da sua saúde, foram embora mais cedo. Como por exemplo, nós adquirimos uma diabetes. E uma diabetes não tratada, ela mata. Por quê? Porque eu não quis respeitar as regras do meu corpo. E aí pode ser que eu perdi a vida, fui embora mais cedo e não cumpri um propósito da qual Deus tinha estipulado a mim e a você. As mãos de Jesus são mãos que curam o corpo. Diga assim: as mãos de Jesus são mãos que curam o corpo. As mãos de Jesus são mãos que curam a alma. Como assim, pastora? Como as mãos de Jesus curam a alma? Querido, a mão de Jesus, a Bíblia fala que curou a alma de Zaqueu. Zaqueu, ele tinha perdido a confiança, tinha perdido a sua integridade. Ele era visto como ladrão. E Jesus vem quando toca em Zaqueu e vai para sua casa. Ele devolve a Zaqueu a sua integridade. E a integridade do homem e da mulher está no nível da alma. A mulher samaritana, uma mulher também que foi curada na alma. Uma mulher confusa, uma mulher cheia de relacionamentos, uma mulher com dores, com imagens distorcidas de si. Jesus, ele vai para a beira do poço esperar aquela mulher para tocar na sua alma. Jesus vai para um lugar específico para esperar um homem, uma mulher que ele ama. E quantas das vezes nós deixamos Jesus esperando? Não damos atenção para a sua voz. Achamos que é Jesus. Estou cansada. Essa mulher, ela desceu para o encontro de Jesus. E ela teve então a cura da sua alma. A mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que foi viver às margens da sociedade. Porque ela não podia viver no meio da família. Ela foi viver fora, às margens. Você sabe o que é ser discriminado? Viver às margens da família. Não ter valor algum. Jesus vem e cura também a mulher do fluxo de sangue, dando a ela a cura da sua alma. E a mulher encurvada, de 18 anos sofrendo com o peso. Aquele peso de 18 anos, Jesus toca na sua alma. Jesus cura ela. Porque a mulher de 18 anos, sofrendo, andando encurvada, teve um dia que iniciou a dor. Talvez ela passou sua juventude andando como eu e você, em perfeito estado. Mas com o decorrer do tempo, ela começou a sentindo dores, e foi vindo a deficiências, e ela foi se encurvando. Então esses 18 anos, foram 18 anos lá atrás no passado, que começou uma dor na sua vida. Começou a sua dor. Como que ela se enxergava? Como que ela se via? Talvez essa mulher, ela olhava para trás e pensava: nossa, eu me lembro quando eu tinha saúde. Eu me lembro quando eu era mais jovem. Eu me lembro quando eu ainda tinha força e vigor. Eu lembro do que eu fazia, hoje eu não consigo fazer mais. Eu lembro do que aconteceu comigo e foi fazendo com que eu viesse ficar da forma que estou. Quem sabe, essa mulher, ela estava se enxergando assim, presa no seu passado. Querido, e o passado, queria que você olhasse para mim. Um passado não resolvido, ele te persegue a vida inteira.
e rouba a sua paz. O passado dessa mulher de 18 anos, com dores, lutando com dores, roubava a sua paz. E aí Jesus vem, enxerga, chama, toca, ela dá liberdade para Jesus tocar. E Jesus toca aonde doía. E Jesus dá ordem para todos os males saírem. Jesus sabia que existia uma força espiritual negativa sobre ela, trazendo dores. E era tanta dores que ela se alimentava das dores do passado. Querido, muitas pessoas hoje se alimentam das dores do passado. Lembranças negativas. O que te aconteceu? O que aconteceu com você ou comigo para que um dia a gente começasse a se encurvar? Qual foi o trauma que você sofreu ou que eu sofri ao ponto de impedirmos de avançarmos em Deus, de crescermos? Qual foi a experiência negativa que você teve? E hoje você não consegue romper. Você não consegue romper a nível de alma. Você não consegue romper a nível de físico. Você não consegue romper a nível de propósito espiritual. E as coisas é tão sutil que vai nos aprisionando, como esta mulher ficou aprisionada. Com certeza essa mulher, ela tinha quadros de depressão, quadros de ansiedade. Querido, depressão. A depressão, ela vem e se instala, muitas das vezes, pelo excesso de passado não resolvido. Situações frustrantes, situações de muita decepção. E eu não consegui lidar com aquela dor, com aquelas lembranças. Então eu fico travado, eu fico corcundo. Aquilo fica pesado demais para me levar na vida. Mas eu já tenho 5, 10, 15, 20 anos levando uma vida de amargura sem paz. Deus não te projetou no ventre da sua mãe já com essa doença, depressão. Você pode observar que na sua vida decorreu depois. E aí eu sempre falo para os meus pacientes: olhe para dentro de você. Quais são os acontecimentos, os fatores que estão fazendo você ficar triste? Porque com a depressão, querido, você não quer sair de casa. Você não quer trabalhar. Você não quer ver ninguém. Você quer ficar quietinho no seu mundo. E muitos vão para os vícios, vão para as drogas, porque não conseguem lidar com as suas dores emocionais. Então, esse homem, essa mulher, talvez esteja semelhante a essa mulher da Bíblia, de 18 anos, com dores. Talvez você tenha menos, talvez você tenha mais. Talvez você carrega dores desde quando você entende por gente. Eu lembro quando eu tinha 3, 4 aninhos. Você começou a ficar corcundo quando você tinha 3, 4 aninhos com uma situação. Mas diga assim: uau! O Deus que cura, as mãos que cura, está aqui para endireitar a minha coluna espiritual, para endireitar o meu físico, para endireitar o meu espírito. E aí eu te pergunto: o que tem te curvado emocionalmente? Porque nós temos corpo, nós temos espírito e nós temos alma. O que tem te curvado emocionalmente? E que tem curvado até a sua fé. Sabe por que muitos perdem a fé? Ou esfriam da fé? Porque emocionalmente adoeceram, se frustraram, e isso atingiu também
a sua fé, o seu espírito. Agora não consegue nem mais fazer as preces que antes fazia. E Deus está olhando para você e chamando: ei, meu filho, eu posso te endireitar. Ei, minha filha, eu posso te endireitar. Deixa eu cuidar de você. Mas é preciso que você venha para mim. É preciso que você deixe eu te tocar lá onde dói, para que você seja sarada. Porque eu te fiz um corpo perfeito. Eu te fiz com um espírito saudável para se relacionar comigo. E eu te dei mente, vontade, sonhos, pensamentos, sentimentos. Eu te dei tudo perfeito. Mas não deixa que o inimigo venha e instale na sua coluna dorsal. Querido, porque é aqui na coluna que a gente perde todos os movimentos. Se alguma coisa der errado aqui, a gente perde os movimentos. E Satanás é tão sujo que ele vem com seus fardos, com seus pesos e vem instalar na nossa coluna para que a gente venha perder todo o movimento de ação para o mundo espiritual. Mas depende de você. Não apenas caminhar para o santuário, para o templo. Depende de você caminhar para o templo. Mas depende também de mim e de você. Além de caminhar para o templo, vir à frente e deixar Jesus te tocar aonde dói. Amém, queridos? As mãos de Jesus são mãos que curam a alma. As mãos de Jesus são mãos que curam o espírito. Eu queria pedir você para colocar de pé. Sabe o que adoece também o nosso espírito? A religiosidade. Quando somos religiosos demais, adoece o nosso espírito. O sacerdote, quando ele viu aquela cena da mulher sendo curada no sábado, ele olhou para tudo aquilo e ele questionou o comportamento de Jesus de estar curando a mulher naquele dia. E ele disse para o povo que o povo voltasse depois para poder ser curado. Isso era o quê? Religiosidade. Querido, Deus quebra todos os protocolos para poder alcançar alguém que precisa de cura. Jesus, ele curou as memórias daquela mulher. Ele curou o passado dela. Jesus curou aquela mulher da tristeza. Jesus curou a mulher da baixa estima. Ela recebeu cura dos seus medos. Porque uma mulher dessa tinha medo de ir em alguns ambientes. Ela recebeu paz de espírito. As mãos de Jesus sobre ela deu a ela paz de espírito. A voz de Jesus sobre ela, mão e voz, deu paz de espírito. E Jesus conclui dizendo: a mim e a você, a minha paz vos dou. Está com falta de paz? Paz na mente, paz no coração, paz no seu corpo. Tanta inquietação que você fica ansioso. Depressão, excesso de passado não resolvido. Ansiedade, excesso de futuro, preocupação. E aí essa depressão, esse excesso de passado, esse excesso de futuro, essa preocupação pelo futuro, não deixa você viver o presente, o hoje, com paz, desfrutando a paz. Te tira da zona de conforto, da paz que Cristo tem para dar, que excede todo o entendimento. Eu quero convidar você nesta noite, você que pode, você que quer, a vir orar comigo. Eu não sei o que você precisa. Eu só sei que eu preciso ser tocada por Ele todos os dias. Eu sempre falo para Jesus: Jesus, o Senhor tem liberdade. Me toca, Jesus.
do alto da cabeça à planta dos meus pés, porque eu sou fruto das suas mãos. Então eu te dou liberdade para tocar meus pensamentos, meus sentimentos, para tocar o meu físico e fazer segundo o teu propósito. Eu quero te convidar a orar nesta noite. Você que quer ser tocado por Deus, é necessário que você atenda ao convite de Deus e fale para Ele: Jesus, eu quero ser tocado por Ti. Teve um momento na Bíblia que uma mulher veio e tocou nas roupas dele, a mulher do fluxo de sangue. Ela teve coragem, atitude, audácia. Eu quero cura no meu físico, eu quero cura na minha alma. Se for preciso tocar nele, eu vou tocar nele. Esta mulher aqui, foi Jesus que tocou nela. E se você está aqui nesta noite, é porque Jesus quer te tocar. Jesus não quer te ver chorando pelos cantos. Jesus não quer te ver alimentando todos os dias de dores e decepções. Mas Jesus quer ser seu amigo nos momentos de tristeza. Porque Ele chega e te abraça e a tristeza vai embora. Porque Ele é a alegria, Ele é a paz, Ele é o amor que ninguém pode te dar. Marido nenhum, filho nenhum pode te dar esse amor. Mas Ele pode te abraçar. E Ele quer estar com você todos os dias. Andar com você, dançar com você, tomar suas refeições com você, dormir com você. Está com insônia, está demorando a pegar no sono, começa a conversar com Ele, mas uma conversa agradável. Começa a falar para Ele: Jesus, eu preciso do Senhor. Me abraça, me faz dormir. Ele é o melhor amigo, o melhor companheiro. Em nome de Jesus, convide Ele nesta noite para estar com você. Querido Deus, em nome de Jesus, aqui estão as minhas